Olá, estamos começando mais um podcast para falar de negócios. E hoje trago aqui comigo Nestor Girardi, da Italian House, para falarmos um pouquinho sobre o negócio, sobre o Nestor e sobre a Italian House. Nestor, queria começar esse bate-papo com você se apresentando. Quem é o Nestor, aonde você nasceu, como foi um pouquinho a sua história, conta um pouquinho de você aqui para a gente. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Marcelo. Obrigado a você que está assistindo a gente. Bom, o Nestor é um empreendedor nato, que gosta muito de viver e gosta muito de trabalhar também. Eu sou barretense, nascido e criado aqui na cidade de Barretos, inclusive tenho muito orgulho disso. Eu sempre gostei, sempre fui muito fã da cidade. E, Nestor, aqui você estudou em praticamente todas as escolas de Barretos. Você estudou no Ciranda? Estudei no Ciranda, estudei no Cox, estudei no Soares, né? Uhum. Tenho aí um círculo de amigos muito grande. Aí você ficou até o terceiro colegial, até ir para a faculdade. Não, e depois você ainda chegou a fazer Unifeb aqui também. Eu fiz 2 anos de Unifeb, fiz engenharia civil, e depois quando eu tava... eu sempre tive aquela vontade de viver uma vida de universitário mesmo, de não morar na casa dos pais e tudo mais. Uhum. E quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, já trabalhando pra mim, mas eu sempre trabalhei, mas trabalhei com meu pai, assim, então era mais mesada e tudo mais. Quando eu comecei a trabalhar e começar a ganhar meu dinheiro, eu falei, pô, agora eu consigo me manter, falei, agora eu vou mudar de cidade. Aí peguei, fiz a transferência do meu curso pra PUC Campinas, fazer engenharia civil lá na PUC, e fiz mais 2 anos. Eu não formei. O que acontece? Quando eu fiz a transferência da Unifeb para a PUC, eles não aceitaram minha grade curricular. Então eu voltei para o primeiro semestre. Aí já foi um balde d'água, assim, grande. Eu falei, putz, mas, né, vou ter que voltar desde o começo. E lá eu conheci alguns amigos e a gente começou a empreender. Eu falei, pô, é isso. Lá foi a sua primeira experiência de empreendedorismo? De empreendedorismo, sim. Como é que foi? Como é que você começou? Qual foi a empresa? Como foi a experiência? Tinha um amigo meu que ele tinha desenvolvido um aplicativo para bar, chamava Musics. Era mais um MVP, onde a gente conseguia... Ele era instalado no sistema do bar e os clientes eles conseguiam escolher música, colocar música na fila, aparecia a foto da pessoa, você clicava na foto da pessoa, ia pro Facebook, você conseguia conversar, tinha chat com aquelas pessoas. E aí você começou a testar nos bares lá de Campinas. Exato, aí a gente conversando, ele falou, pô, ele é um excelente programador, só que ele não tinha comercial. Cara, eu conheço bastante bar e tudo mais, vamos colocar isso para rodar. Então nós formamos essa startup com 5 pessoas. Então nós tínhamos um design, eu no comercial, o Lucas e o Matheus como desenvolvedores e o outro Lucas na parte administrativa, a parte organizacional da empresa, né? E juntamente com essa startup, porque a conta tinha que fechar, então alguma coisa tinha que pagar com o salário de todo mundo. A gente resolveu abrir uma software house para prestar serviço de desenvolvimento para empresas. Né? Até no caso, atendemos aí grandes empresas do mercado. Desenvolvemos para Ambev, desenvolvemos Mercedes, DHL, vários projetos. Então ela foi como se fosse uma evolução natural da sua primeira startup lá, que era para música, e evoluiu para uma empresa maior depois. Exatamente. Essa software house, a gente resolveu criar ela porque a gente já estava o tempo todo mexendo com desenvolvimento e eu na parte comercial, para pagar a conta da startup. A gente não tinha investidor. Então a gente tinha que, ou a gente trabalhava fora, só que aí ia consumir muito do nosso tempo e a gente não ia conseguir focar na nossa startup, ou a gente montava um núcleo que permitisse aí essa parte de desenvolvimento paralelo. Entendi. E aí, como é que foi o andar dessa empresa? Essa empresa, então, formou essa software house. Como é que foi o andar e como é que foi a sua relação com o sócio? Ela foi crescendo, foi evoluindo? Como é que foi o andar dessa sua primeira experiência aí? Cara, assim, foi muito bom, mas éramos 5 adolescentes, né? Então, não tinha, assim, uma organização tão plena. E teve um que formou, ele falou, pô, passei na vaga de trainee para tal empresa em São Paulo, então vou ter que ir. Aí meio que já saiu. Aí a gente já foi ficando meio desfalcado e a gente teve um problema com o ECAD. A gente estava fechando um contrato para pegar 1.000 hotéis, uma rede com 1.000 hotéis no Brasil. Pô, já tava ficando tomando forma. Para colocar o nosso sistema de música. E a gente travou no ECAD, porque na época o ECAD ele não tinha nenhuma regulamentação para venda de música B2B.
Né? Então, até se você pegar hoje os players de streaming, você vai ler lá que ele só pode ser B2C. Você não pode reproduzir ela em restaurantes, por exemplo. O brasileiro usa, mas não pode. Entendeu? Para a gente firmar um contrato com uma empresa B2B, né, empresa para empresa, a gente ia travar bem nessa cláusula. Não era proibido, mas não tinha uma regulamentação. Então, quando a gente buscou para conversar com o ECAD, aí órgão público e tudo mais, eles já começaram meio que travar a gente. Isso foi um baita de um balde de água fria pra gente, porque a gente reuniu com advogado. Foi legal e vocês começaram a ver que... Não, o aplicativo era muito legal, a ideia era muito boa. Tanto é que a gente teve um apoio muito grande da Deezer, né? Na época eles eram muito fortes aqui no Brasil, né? Na época eles passavam Spotify. E quando veio isso do ECAD, a gente falou, puta, não acredito, porque tipo, a gente trabalhou tanto, a gente desenvolveu tanto, chegamos num produto muito bom para chegar agora e a gente parar, né, e a gente ter esse entrave regulamentar. E na época a gente consultou advogados e tudo mais, o pessoal falou, olha, acho que a gente consegue e tal, mas vai demorar, essa regulamentação não vai ser rápida e não vai ser barata. Então a gente meio que começou a meio que desistir do projeto e cada um foi meio que seguindo o seu rumo. E assim, dessa primeira experiência na formação do Nestor hoje, que está à frente da Italian House, o que você levou de lição, assim, que te marcou muito? Cara, eu acho que assim, é um negócio que eu falo, né? Uma vez eu ouvi falar, pô, o Nestor ele saiu de Barretos, foi morar 8 anos em Campinas e tudo mais, para voltar e dar certo em Barretos. Mas, cara, foram 8 anos de aprendizado extremo que eu passei por lá. Você pega a Software House, por exemplo. Nós fizemos o ERP de uma grande franqueadora. E eu era PO do projeto, então eu analisava muito os departamentos. E foi aí que eu tive meu primeiro contato com uma organização de franquias. Que eu falei, caraca, eu me apaixonei por aquilo. Tá, você já foi o seu contato. Exato, que depois veio fazer... eu fiquei quase um ano, a gente ficou quase um ano desenvolvendo esse projeto. Tá. E eu fiquei, caraca, é muito legal, o modelo de negócio é legal, lidar com franqueado, todo esse ecossistema do franchising eu achei muito massa. Então você já trouxe de experiência, já foi formando. Exato, até depois disso, ainda estava com a empresa de software, eu fiz algumas propostas assim. E você chegou na empresa a fazer programação ou não? Você ficava só com comercial, que é a sua veia mais? Eu até comecei a fazer curso de sistemas, assim, mas fiquei 6 meses só. Eu falei, não é isso que eu quero também. Praia, e aí você concentra mais no seu dom maior, que você acha que é comercial, que foi sua veia, né? E o que mais? A sua relação com o seu sócio. Você citou aqui pra gente que alguns foram saindo, cada um teve uma opção aí de vida. Isso também te ensinou a relação com o sócio? Ou não? Você foi... Não, total. Acho que é aquele negócio que eu falo. Ninguém abre empresa querendo fechar essa empresa. Né? Então, acho que tem que ser algo que tem que pensar muito antes, igual eu falo hoje, para você abrir uma franquia. Né? Não é quando você vai comprar uma empresa, comprar uma franquia, abrir uma franquia, não é você ir lá no shopping comprar um tênis, por exemplo. Você tem que estudar muito isso e ver quem são os seus sócios. Né? Porque qualquer divergência de ideia pode dar algum problema. Na Italian House eu tenho um sócio e nossa relação é muito bacana, porque cada um tem a sua função definida, e se ele fala que na função dele aquilo ali é o certo a ser feito, aquilo é o certo a ser feito, e eu não falo porque quem é expert naquele assunto é ele. Assim como tem algo meu, eu sou expert nisso e aceito. E assim, nessa relação de sócio que você está citando até, dessa complementariedade de dons e habilidades para você poder fazer juntos. Quando você escolheu o seu sócio, você levou isso em consideração ou você só levou em consideração a capacidade de investimento dele para alavancar financeiramente a empresa? Não, na Italian House foi total por expertise de mercado. Você procurou um que agregasse uma aceleração? Totalmente. Eu falei, o que aconteceu? Eu fiz a validação do modelo da Italian House. E quando eu estava quase pronto para fazer a expansão, eu vi que eu ia ter que ser operacional. Então eu não ia poder ir para a parte organizacional da empresa. E o Felipe, que é meu sócio na Italian House, eu conheci ele em 2014, 2015, lá na PUC. Ele fazia Unicamp na época, mas a gente frequentava os meus lugares.
E, cara, um cara extremamente inteligente. Eu olhei assim e falei, nossa, esse cara é muito inteligente. E eu sempre Falou que era o meu time, né? Não, eu sempre fui muito chato, assim, de, tal, Aham. de achar outra pessoa muito inteligente e tal. Eu falei, caraca, esse cara é muito inteligente. Pode agregar. Até na época eu falei pra ele, um dia a gente vai ser sócio em alguma coisa. Tal. Aí já. Aí eu peguei, mandei uma mensagem pra ele, Fê, beleza, ó, montei essa empresa, tal, tô Certo. validando já fazendo. Mas foi até fruto dessa experiência que você teve de unir habilidades entre diferentes sócios que também te levou. Total. Mas, ô Nestor, então deu errado lá, você estava em Campinas, deu errado essa empresa. E depois, o que aconteceu? Você decidiu voltar para Barretos, você continuou em Campinas? Não. Como foi a história? Continuei em Campinas mais uns 4 anos, mais ou menos, depois que a gente terminou. Não, mais uns 3 anos pra gente terminou a Action Dev. Eu fui. A gente vendeu um módulo desse aplicativo e, com parte desse dinheiro, eu resolvi investir numa dupla sertaneja. Que é Você são foi dois amigos empresário, meus. você foi empresário de Exato. dupla, então. Empresário, Sertanejo? produtor. Foi tudo ali. A gente ficou uns 2 anos na correria aí, com shows na estrada. Era um negócio que eu gostava bastante. E eles eram de Campinas ou daqui de Barretos? Eles são de Limeira. São filhos do Edson e Hudson, dupla. Sim. Mas eles foram morar em Campinas, a gente morou junto e vivia na estrada. Era uma parte muito Você é boa. apaixonado por música? Nossa, sou apaixonado em sertanejo. Não, eu gosto de festa, então. Já é um grande passo para esse mercado. Exato. Ô, Nestor, e aí não deu certo, você voltou para Barretos. No ano de 2020, lembra, a gente tinha acabado de gravar material com a dupla, gravar videoclipe, música nova, já tava com muito contrato fechado, uma agenda bem bacana de shows, começou o Covid. Aí eu olhei e falei, nossa, pronto, mais uma empresa. E aí, bem no começo, quando começaram a cair todos os shows, eu falei, bom, não adianta fazer nada, eu vou passar um tempo em Barretos. Aí vim pra cá, tava jantando com meu pai, e eu fui lá pra casa dele pra fazer um hambúrguer. Aí ele olhou assim pra mim e falou, pô, por que você não aproveita que tá tudo fechado? E você não faz... Usa aqui a churrasqueira de casa, faz hambúrguer aqui, seu hambúrguer é bom pra caramba. O filho do Shin abriu uma hamburgueria aqui do lado. Falei, pois é, pai, um amigo meu abriu aqui do lado, por que eu vou abrir uma também? Falei, pra mim é um mercado muito concorrido, né, a parte de hamburgueria. Aí eu falei pra ele, olha, eu tenho essa ideia aqui, desse macarrão e tal, o que você acha? Aí ele falou, Nestor, não sei, eu nunca pedi macarrão pra comer em casa. Falei, tá, o que você pede pra você comer em casa? Nada. Eu falei, pois então, né, não pode levar muito em consideração. Mas eu falei pra ele, pô, se a gente olhar, as opções são poucas. E quando eu pedia em Campinas, chegava muito ruim. Mesmo bons restaurantes lá de Campinas, restaurantes renomados. Você pedia delivery, a massa chegava fria, seca, dura. Então, eu falei pra ele, é uma lacuna de mercado que ninguém tá vendo e ninguém tá explorando e entregando bem. Então, eu acho que pode dar muito certo. O que você acha? Ele, não sei e tal, mas por fim me apoiou. Eu falei, eu preciso de 10 mil reais emprestado. Esse foi seu primeiro investidor anjo, então foi seu pai. Eu preciso de 10 mil reais emprestado, preciso da sua casa e preciso da tua ajuda. Meu pai é um excelente cozinheiro também. Aí começou. Mas fala um pouquinho, quando você começou, você chegou, sentou no computador, fez um business plan? Fez um planejamento de onde você queria chegar, ou você foi com essa ideia, com essa vontade? Não, total, virei para ele e eu falei, vou te apresentar um plano de negócios, vou te apresentar passo a passo o que eu quero para 1 ano, o que eu quero para 3 anos, o que eu quero para 5 anos. É um negócio sólido que eu acredito muito e que eu vou me empenhar demais nesse novo negócio. Olhando hoje esse plano de negócio, orçado versus realizado, como é que ele foi? Cara, você acredita que o ano passado, na convenção dos franqueados, eu lá mexendo, procurando foto e tal, pra colocar, eu achei o arquivo. E tava lá, última vez aberto no Google Drive, sei lá, julho de 2020. Aí eu peguei e abri. Aí eu peguei e mostrei pros franqueados, pessoal, a última vez que eu abri esse arquivo fazem 3, 4 anos. E mostrei pra eles. E, cara, muita coisa a gente já fez igualzinho,
Legal. E tem muita coisa que está no nosso backlog de projeto para lançamento futuro de inovação, que está lá também, e a gente está seguindo exatamente o que está lá. Então, É assim, engraçado muitas startups falam que, pô, é difícil, a vida da startup normalmente é muito desorganizada pelo crescimento dela, essas dores do crescimento são muito conhecidas na startup. Você, com esse crescimento que você teve ao longo você sofreu com essas dores de crescimento? Cara, mesmo tendo pensado, planejado? Não, bastante. Acho que a parte é que é aquele negócio. A startup ela vive de uma alavancagem muito forte. Uhum. E quando a gente abriu a Italian House, o meu sócio ele é expert em startup, growth e tudo mais. E a gente falou, vamos abrir uma empresa de alimentação, mas nos moldes de uma startup, vamos colocar alavancagem pra gente. Uhum. Como é um negócio que está começando, já está começando a aparecer concorrente, eu acho que o maior diferencial competitivo nosso vai ser chegar primeiro. Então a gente tem qualidade, Perfeito. a gente tem inteligência de mercado. Aí vocês focaram em velocidade. Em velocidade. Então, fizemos captação de dinheiro com fundo de investimento para fazer alavancagem de... Mas aí vocês tiveram que, nessa captação, que é um desafio de todas as startups, boa parte do recurso vocês vieram através do equity, com venda da empresa, Sim. ou com alavancagem através de dívida? Como que você fez essa composição? Foi total com equity. Com equity. Você foi aquisição dos fundos. Exato. Então você até não tomou uma alavancagem financeira com juros. O que pesou nessa decisão de abrir mão do equity ao invés de dívida? Eu acho que mais... lógico assim, pensando hoje, teria sido mais barato a gente ter feito uma dívida para alavancar a empresa. Só que a gente tem um problema. Cara, eu acho que quando você faz uma dívida para alavancagem e não está muito bem estruturado e você tem certeza que aquilo vai dar certo, você pode se estressar, então... Você entende o que eu falo? Claro, pô, imagina o peso de você ter uma dívida no Brasil com juros, o custo de capital gigante. Tô devendo 5 milhões no banco, por exemplo. Não, como diria o sócio do Warren Buffett, tem aquela frase que é espetacular, que ele fala: o que quebra o homem é mulher, bebida e alavancagem. Então é esse cuidado que todo mundo tem. E assim também, todos os sócios que nós trouxemos, né, hoje nós temos 3 sócios na empresa, 3 sócios externos que são investidores. Todos eles são caras muito bons no mercado e que vieram com smart money muito bom, assim. Não só a grana, no caso. E também vem muito com o que você está falando de procurar sócios com essa capacidade de contribuir. Então foi uma soma de dinheiro com expertise. Com certeza. Eu acho que tem que ter expertise de mercado. Eu acho que todo sócio que você for buscar, ele tem que agregar valor no seu negócio. Tá. Não é só dinheiro. Então, aí, nessa questão então do equity, como você começou então com os 10 mil reais do seu pai, que já foi um baita de um investimento, tenho certeza ali, principalmente para quem está começando, e não pai, colocando o pai e tal. Ou ele começou a trabalhar com você também, como cozinheiro? Você falou que ele era... Começou, eu e ele na cozinha. Tá, aí quando você logo viu que falou, isso aqui pode dar certo, eu tenho que ir atrás, vou achar dinheiro, vou achar sócio pra gente crescer isso. Como foi essa transição que você falou, não, esse negócio tem potencial mesmo? Cara, em menos de 3 meses já era sucesso, aqui em Barreto já era sucesso. Aí eu falei, saí da garagem do meu pai, porque já tava... Em 3 meses você já... Exato. E montamos a nossa cozinha de delivery ali na Fredmond. Antes da gente falar dos 3 meses, como é que foi o primeiro dia? Porque o primeiro dia de todo mundo é muito difícil. Né? O primeiro dia que você foi lá, fez a festa, anunciou e tal, veio, sei lá, quantos pedidos? Veio 3? Não, veio bastante. Um dia antes, nós fizemos uma ação de marketing muito forte com alguns influenciadores aqui de Barretos. Uhum. Então, aí quando você lançou, já teve resultado? Tava no meio da pandemia, né? Todo mundo em casa, então foi um marketing legal. E assim, quando eu fiz a estratégia, quando eu fiz o plano de negócios da Italian House, eu falei pro meu pai, a gente tem que aproveitar que tá todo mundo em casa e a gente vai iniciar a empresa como se fosse uma empresa grande. Então, ninguém vai passar no endereço para ver onde é. Eu já vou vir já com uma marca com um nome bem consolidado e com uma embalagem bem diferenciada. O pessoal olhava assim e falava, você viu que a marca X está abrindo uma loja em Barretos? Você viu que a marca X vai começar em Barretos? Então, eu acho que isso foi uma aposta muito boa nossa, naquela época, já chegar com um posicionamento de marca grande. Então a gente já chegou com marketing muito bem desenvolvido, a gente chegou com uma estrutura de cardápio, estrutura de embalagem, entregar uma embalagem diferenciada.
Eu acho que isso agregou muito valor naquela época. E foi algo, foi primordial que eu falei pro meu pai. Tanto é que desses 10 mil reais, 3.600 reais foram de embalagem. Aí ele falou, você tá louco, você vai gastar 36% do seu capital que você tem para abrir em embalagem. Eu falei, vou. Não, pede a caixinha sem personalização, que aí eu conseguiria comprar, tipo, 500 embalagens. E sairia mais barato. Falei, não, pai, tem que abrir assim, dessa forma, pra gente já chegar grande no mercado. Eu acho que foi uma aposta muito certeira nossa. Você apostou na embalagem e na qualidade da comida, né? Embalagem, qualidade do produto, qualidade de entrega. Então eu sempre falei, pô, nossa entrega tem que ser rápida. Aí depois desses 3 meses, você viu que, pô, a coisa cresceu, dava pra sair da garagem do seu pai. Passou por uma outra etapa de necessidade de capital, de crescimento, como é que foi essa transição? Nessa época ainda não, porque era garagem uma loja e eu ainda estava fazendo validação. Porque o que eu coloquei no meu plano de negócio e eu segui, serão 12 meses de validação de produto. Então, validação de negócio, validação do produto. Eu fiquei basicamente um ano dormindo na cozinha e anotando tudo. E, pô. Você que pegava os pedidos e fazia com seu pai? Você e seu pai, eu e ele cozinhando, eu e ele fechando box. Até entrega a gente fazia quando dava. Legal. Aí me conta essa transição de empresa de garagem do pai, com um sócio sendo seu pai, pô, isso aqui dá para fazer um modelo, passou 12 meses, deu certo a validação do negócio. Como é que foi essa transição agora para o próximo passo de fazer uma franquia? O próximo passo foi assim, o Felipe entrou na sociedade por volta de abril. Aí que você procurou o Felipe? Eu procurei um pouco antes dos 12 meses, porque eu queria com 12 meses já abrir a primeira franquia, que era a minha meta, era validar em 12 meses eu abri a primeira franquia, que foi o que aconteceu. Então, por volta do 9º mês, mais ou menos, eu chamei o Felipe e falei, cara, abriu uma empresa assim, tá sendo sucesso aqui na cidade. Ele falou, eu tenho acompanhado, tal, que legal, tal. Aí eu falei, eu preciso de um sócio, eu preciso de alguém que organize a empresa, porque eu vou estar focado no operacional e não vai dar para eu sair do operacional. E eu acho você super inteligente, eu sempre quis fazer sociedade com você, o que você acha? Aí ele, não sei, porque o Felipe sempre teve muita startup, tava envolvidaço com as startups dele, ele devia estar com umas 5 startups na época. Aí ele falou, cara, não sei e tal. Ele falou, o negócio é bom. Eu comecei a mostrar número pra ele, o que eu queria fazer e tal. Ele falou, tá, ele falou, eu tô ocupadaço, eu preciso aí de 30 dias pra eu organizar minha agenda, delegar o que eu tô fazendo pra outras pessoas, pra eu entrar de cara com você nesse negócio. Aí eu falei, beleza, te dou 30 dias. No 31º eu tô com outro sócio. Aí nos 25 dias ele chamou, falou, agora tá pronto, tudo delegado, vamos pra cima. E aí com o dinheiro dele, com esses novos sócios, você optou pelo crescimento via franquia. Exato. Por que você escolheu esse crescimento, esse modelo de negócio de franquia, ao invés de lojas próprias e um crescimento vertical? Capilaridade e investimento. A loja rede própria, você tem que ter um capital muito alto. Então hoje a gente está com 200 lojas. Você coloca aí uma média de investimento inicial de 300 mil reais, a gente precisaria de um dinheiro muito alto de alavancagem, né? Enquanto com franquia você vai ter muito mais capilaridade. E outra, você tem uma pessoa que está lá, que o franqueado nada mais é do que um sócio seu, né? Então é um cara que vai vestir a camisa da empresa, é um cara que vai fazer de tudo para dar certo. Então eu vou fazer de tudo para ele dar certo e ele vai fazer de tudo para a loja dar certo, entendeu? Então é isso que eu sempre gostei no mundo do franchise em si. É esse trabalho colaborativo, sabe? E, Nestor, como é que foi, aonde foi essa primeira franquia de vocês e como é que você conseguiu esse parceiro, esse franqueado? Assim, O primeiro franqueado foi o padrasto do Felipe. A gente que legal. Então o sócio já veio também com franqueador. Exato, veio com franqueador e ele já veio com investidor também. Né? O Felipe, até por causa das startups dele, ele tem um círculo de investidores e fundos de investimento muito grande. E ele apresentou o negócio para um investidor que hoje também é multifranqueado nosso. E deu muito certo. Então, assim, é que a gente abriu em uma semana. A gente abriu BH1, abrimos Olímpia e abrimos Campinas. Então de casa vocês já saíram com 3. Isso. Porque o nosso plano era, a nossa visão de negócio era assim, legal, 1 ano deu certo em Barretos. Agora só que
nós tínhamos várias hipóteses que Barretos pode ter dado certo por influência de você ter muito amigo lá, por influência de ser uma cidade pequena e tal, e a gente começou a levantar essas hipóteses. E aí isso já era 2021, ainda vivia... 2021, julho de 2021. Ainda estava na pandemia, Não, ainda as pessoas estavam no... Uhum. Aí você cresceu essas três com conexões do... Né, aí eu consegui fechar com... Então, Campinas foi Agnaldo, que era um amigo meu de infância, Olímpia, minha irmã, e BH, o padrasto do Felipe. E a gente falou, vamos pegar umas 6, 7 unidades durante 6 meses para a gente fazer validação e estudar essas hipóteses, estudar esses casos e estruturar nosso suporte, nosso marketing para atender franqueados. Uhum. Então, foram as nossas escolas para organizar a nossa empresa. Aí, o Nestor, nesse momento, ele mudou como gestor? Ele deixou de ser o gestor operacional da loja de Barretos e passou a ser o gestor da franquia, de franqueados? Você sentiu que precisava do Nestor também dessa evolução? Ou por você ter vivenciado a loja, você já automaticamente se sentiu... Eu acho que ainda mais nesse momento, como era algo assim, precisava muito fazer dar certo. Então, eu basicamente estava no operacional das 6 lojas, entendeu? Então, junto com o franqueado... Aí eu viajava, ia para Campinas, ficava 3 dias em Campinas, ia para a cozinha, ia para o fogão, atendia pedido, fazia entrega. Essa é a vida do empreendedor. Para fazer o negócio dar certo. E, assim, uma correria. Cara, aí você falou muito da sua estratégia, ela se baseou na velocidade. Isso é nítido, porque hoje a gente tá falando, parece que há muito tempo atrás, mas a gente tá falando então de julho de 2021. Julho de 2021. A gente tá falando de 4 anos atrás. A gente iniciou nossa expansão em janeiro de 2022. A expansão mesmo. A expansão começou em janeiro de 2022. Essa etapa nova de expansão, aí foi quando mudou de 4 para mais... Isso, porque assim, nós pegamos essas 6 primeiras unidades franqueadas. Validaram todas as hipóteses. Validamos todas as hipóteses, corrigimos. Em diferentes cidades. Exato, aí em janeiro a gente falou, bom, agora a gente pode abrir venda mesmo para o público. Então, de janeiro de 22... A gente tá falando aí de 3 anos. 3 anos. 200 lojas em 3 anos. Agora vocês estão com 300 lojas. 200 lojas. 200. Isso, em 3 anos. E até fora do país. 2 unidades internacionais. E agora a gente tá indo pra Feira de Buenos Aires, que a gente vai começar a expansão Argentina. Na Argentina? Isso. Por que a Argentina, Nestor? Porque a Argentina tem uma similaridade muito próxima do brasileiro. Então, e tá próximo aqui, tá com a economia retomando, tá com uma ótima fase. O Brasil, ele é conhecido por essas instabilidades, né? Tanto financeira, econômica, monetária também, de câmbio e tudo mais. Você tem franquia internacional hoje na Irlanda? Na Irlanda e na Holanda. Na Holanda. Como você vê essa diferença cultural do Brasil com essas franquias internacionais? Então, a gente começou nosso plano de expansão internacional para a Europa, mais focado em Europa. A gente pensou, o pessoal lá já gosta de massa e tudo mais. Só que a gente não levou em consideração que a gente não pode analisar só a Europa. Aliás, a gente não pode analisar a Europa como uma coisa só. A Europa são vários pequenos países ou vários médios países que têm cultura totalmente diferente, língua totalmente diferente. Então isso atrapalhou muito o nosso suporte, por exemplo. Né? Nestor, e agora, você está falando, já tem 2 lojas lá, a gente falou desse processo rapidíssimo, 3 anos, 200 lojas no Brasil, que é um negócio, fica nítido, essa velocidade e certamente uma estratégia bem sucedida e de sucesso, porque a gente vê o crescimento no Brasil inteiro e como foi importante para preencher os espaços contra a concorrência. Agora que você conseguiu essas 200 lojas, 2 lá, qual que é a meta do Nestor para os próximos 2 anos? Não vou nem falar mais 5 anos, porque 5 anos parece que é uma eternidade para a Italian House. Para os próximos 2 anos, o que você tem de meta? Os próximos 2 anos são 500 lojas. A gente vai começar a nossa expansão para shopping agora no 2º semestre. E bom, a gente está muito, muito otimista nessa parte. E a nossa expansão agora a gente vai focar em Uruguai, Paraguai e Argentina, mas assim, ainda com um pouco de cautela. E a gente está conversando com um fundo nos Estados Unidos para dar um start lá também. A expansão seria agora então nos Estados Unidos, a Argentina já tem. Isso. E a Europa, vocês pretendem continuar com essa expansão? Por enquanto não. As lojas lá, elas dão... O que acontece? O público lá é um público... o costume, o jeito, o paladar deles é muito diferente do brasileiro. Então a gente tem que adaptar muita coisa para lá. Esse é o mesmo motivo que eu não ouvi aqui a China, que é um mercado consumidor gigantesco. Por que não a China? A gente tem conversado com um grupo, até agora o
tá vindo uma leva muito grande de empresários chineses para o ramo de food service, junto com a Mantuan, junto com a Didi, que é da 99. Esses tempos em uma reunião com o CEO deles, a gente chegou a conversar sobre... Eles estão com as portas abertas, mas a distância é muito grande. Eu acho que a gente tem que focar em algo mais próximo, em algo um pouco mais palpável pra gente. Tá. Ô, Nestor, nesse processo de expansão agora, você acredita que é uma nova etapa para a Italian House ou não? É só seguir o bolso, acho que já está tudo certo e agora é só uma consequência desse planejamento ao longo dos anos? Cara, eu acho que tudo é um desafio, né? Até quando a gente fala de expansão internacional, cada país vai ser uma cultura diferente, vai ser uma estratégia diferente. Agora, tratando de Brasil, shopping, eu queria entrar nesse assunto. Você disse muito que antes de você lançar as franquias, como é hoje no iFood, você fez a validação em 6. Para fazer essa expansão no shopping. Você também está fazendo essas validações, usou essa estratégia e qual que é a diferença de você ter um mercado de delivery e um mercado de shopping? Tá. O custo operacional do delivery é um pouco mais baixo, né? Tem ali alguns ofensores, mas se tratando da parte operacional, é basicamente a mesma. Tá? A gente não tem muita diferença de uma para outra. O que acontece é que a gente tem que ter mais agilidade, vamos dizer assim, porque a pessoa está ali esperando. Então tem que sair mais rápido do que já sai. Né? Quando a pessoa está em casa, em um horário de pico, você esperar 40 minutos na sua casa, tá tranquilo, eu tô em casa. Esperar 40 minutos no shopping já não rola. Então é a única melhoria operacional que a gente está prevendo. Assim. E sim, a gente está validando 3 shoppings. Tá nesse processo de validação. A gente está escolhendo os shoppings que a gente vai começar essa validação. E qual que é o público-alvo no shopping? É o mesmo do delivery? Você vê que ou muda o perfil? O nosso público é muito, lógico, não generalizando assim, mas a parte que mais compra nossa é público B, né? Classe média alta. Nessa experiência de relação, agora eu queria focar muito nessa relação. Normalmente a dificuldade do crescimento de franquias, os franqueados e os franqueadores, normalmente eles reclamam muito da relação societária que existe aí entre os dois, o papel de cada um nessa franquia e tal. Nessa sua experiência, que levou a um crescimento tão grande, eu vejo muito que você criou laços até de amizade com muitos dos seus franqueados, se tornaram também amigos profundos, então com certeza é um case de sucesso. O que fez de diferente você do que essas reclamações que tem muito em relação a franqueados e franqueadores? Cara, é que assim, nós passamos aí os últimos anos, né, que teve aí uma glamorização de franquias no Brasil, que o pessoal começou a achar que tudo podia ser franqueado e começou a abrir umas franquias, e cara, muita gente de má índole abrindo franquias que... basicamente, eles queriam ganhar dinheiro em cima da taxa de franquia e saber que o negócio ia morrer em um ano. Deixou de vender, o negócio não deixou de ser importante. Exato. A franquia... Eu acho que assim, se você tá começando uma franquia e você tá focado em ganhar dinheiro na taxa de franquia, você tá completamente errado. A gente não ganha absolutamente nada na nossa taxa de franquia. Tá? Você tem que pensar na recorrência e no longo prazo. E outra coisa que tem que ficar muito clara nessa relação é que você só vai ter uma franqueadora forte se você tiver franquias fortes. Então, primeiro você tem que pensar no seu franqueado, para depois pensar em você. Então, assim, se for ver, a Italian House, ela break-voou no ano passado. A nossa operação break-voou em abril do ano passado. Então, foram quase 3 anos... 3 anos operacional. Foram 3 anos operando no vermelho, para a gente conseguir chegar em um patamar de break-even. Que faz parte, todo mundo que está na startup negócio, e está provavelmente já no seu plano de negócio, essa dificuldade. Mas como é que é para você e como é que você fala para aquele cara que está começando agora, que está com a ideia e tal, o cara começa a operação e ele começa com prejuízo. Fala, puta, será que isso dá certo ou não? Que dica que você dá para esse cara que está começando e não sabe esse mundo de startup, mundo de investimento? Isso tem que ser muito bem trabalhado, muito bem organizado, né? A gente pega hoje a maturidade de uma empresa ocorre aí nos seus 36 meses de existência, né? Então,
Que a gente vive num mundo de imediatismo. Então o pessoal acha que vai abrir hoje e já começar a ganhar dinheiro amanhã. E não é assim. Você tem período de estudo de mercado, período de validação, até você conseguir aí break-even, dependendo do negócio. É que no ramo alimentício é um pouco mais rápido, né, essa parte de break-even. Hoje a gente tem unidades aí que break-even desde o primeiro mês de existência, só que todos têm que entender que são casos e casos, e depende muito do segmento que você tá. Perfeito. E assim, você teve a sorte, não a sorte, né? Você teve a habilidade de achar um bom investidor que também casasse com essa habilidade dele com a questão financeira e de capital. Como você acha que, por exemplo, um cara que está começando numa cidade no interior de São Paulo, como é que ele pode ter acesso a capital e investidores como você teve? Cara, tem várias formas, assim, até a parte da comitiva da inovação vem com esse papel. Eu acho que buscar centros de inovação, dependendo aí do seu modelo de negócio. Não, também, eu acho que trocar ideia e network vai agregar muito nisso. Né, fazer um círculo, porque a gente pode tanto ir buscar em um investidor, um fundo de investimento, ou até pegar, eu estou precisando de 100 mil para dar um start no meu negócio. Eu posso pegar 10 empresários da minha cidade, fazer um business plan dele, lógico, tudo muito bem organizado, e falar, se cada um der 10 mil reais, se cada um fica com, sei lá, 1%, 2% da empresa, depende de quanto de equity você quer abrir, você consegue levantar esse dinheiro para começar seu negócio. Ô Nestor, como é que você toma cuidado com a parte jurídica? Você teve a primeira experiência com os seus sócios naquela primeira empresa, que talvez te ajudou um pouquinho, mas quando você fez e abriu para captar com o investidor, certamente foi uma preocupação sua as questões jurídicas que envolvem as fusões, aquisições de investimentos que você recebeu. Como é que você estruturou essa parte jurídica para te dar conforto? Você procurou advogado aqui em Barretos? Você foi especialistas nisso? Como é que você fez? Sim, sempre com o escritório de advocacia por trás. O seu primeiro é o mesmo de hoje? Você foi trocando, Não, vendo que... Foi... É porque, na verdade, a gente foi buscando escritórios escritórios de advocacia que fazem, que são referência naquele assunto. Então, a gente então começou... franquia, você foi no especialista de franquia. A gente começou primeiro com um que era especialista em contrato. Depois, não, agora a gente precisa de um contrato específico para franquia. Então, vamos procurar um escritório de advocacia que seja expert em contratos de franquia. Então, toda hora você vai melhorando. Eu acho que um negócio que é bom deixar muito bem claro aí para quem está querendo começar um negócio, não existe um produto perfeito, não existe nada... Se você ficar esperando aquele produto perfeito, a hora nunca vai chegar. Então, você tem que ir fazendo do jeito que você está e depois você vai arrumando. Eu acho que isso também é bem o espírito de startup. Né? Muito espírito. Você vai testando, errei aqui. Vai lá e corrige, coloca para validação de novo, errou de novo, corrige o que errou. O negócio é você ter essa percepção de erro rápido. Você falando me lembrou muito de um livro que foi best-seller do Jim Collins, que é Empresas Feitas para Vencer. Ele fala muito desse teste e ele fala muito de uma estratégia que você usou, que é primeiro tiro de prata, depois tiro de canhão. Então, começa testando, validando, deu certo, vai na velocidade rápido para poder ganhar espaço no mercado quanto antes naquela validação que você fez certo. Perfeito. Esse livro é sensacional e me lembrou muito aqui você. Porque assim, é aquele negócio, às vezes o que tá perfeito para você não tá perfeito pro mercado. Perfeito. E quem vai comprar não é você, é o mercado. Então você tem que fazer essa validação e estressar todas as hipóteses possíveis para fazer todas as correções possíveis e assim, a todo momento você vai ter correção. Né? E aí eu queria falar muito disso, assim, dos erros, dos acertos. Todas as startups, uma das dores que a gente vê muito é na área financeira e administrativa. A empresa vai crescendo muito, o dono fica muito focado ali na operação do dia a dia e ele acaba, de certa forma, esquecendo de olhar o dia a dia, o basics do administrativo, do fluxo de caixa, do controle, e ele perde até um pouquinho do compliance ali. Muitas vezes a gente vê grandes empreendedores tomando talvez um revés aí grande nessa área de descuido com o financeiro administrativo. Como é que você lidou com essa área ao longo de um crescimento tão rápido? Tá. Não, desde o começo a parte financeira sempre foi muito bem gerida. Então... Você que fazia? Não. Quem faz toda a parte organizacional da parte administrativa e financeira é o meu sócio, Felipe.
E ele tem, assim, uma organização fenomenal. E eu faço Aí acompanhamento. ficou acompanhando. Nós temos aquele negócio, um lança, outra prova, então o meu financeiro faz Sim. lançamento, tudo passa pela minha aprovação. Sim. Então, mas assim, tudo muito bem organizado. Eu acho que a parte financeira, desde o começo, tem que ser muito já organizado. foi um foco muito grande. Exato, porque senão é onde realmente você falou, é onde você acaba se enroscando. O que a gente fez para resolver um problema de RH, por exemplo, foi o home office. Então, hoje nós temos prestadores de serviços desde o Rio Grande do Sul até no Maranhão, porque assim a gente não fica... Mas em qualquer área, você acha que tem... não, qualquer área pode fazer home office. Qualquer área, bom, pelo menos do nosso segmento de franquias, que são serviços, sim. Então, nós temos diretor de dados que mora em Belo Horizonte, nós temos analista de dados que está no Rio de Janeiro, pessoal de marketing... Hoje são quantos funcionários a Italian House? 43 funcionários. 43 funcionários. Fora o centro de produção, que aí o centro de produção tem que ser, tem que ser em loco. E aí, os entregadores, essa parte de entrega e tal, é da própria Italian House ou é conectado? É tudo terceirizado. Tudo terceirizado. Cada loja faz a sua contratação. Como é que é? Talvez o seu crescimento muito no delivery é também fruto e através da plataforma iFood, que vocês usaram tanto no crescimento. Como é que é a relação hoje da Italian House com o iFood? E você tem alguma dica para quem está começando sobre essa relação? Cara, a gente tem uma boa relação. A gente vende bastante dentro do iFood, mas das redes, nós somos uma das marcas que tem uma melhor porcentagem entre venda direta e venda iFood. Hoje, em média, 50-50. A maioria das redes é 70-30. 70 iFood, 30 direto, 80-20. A gente tem 50-50. Tá bom. Então, eu acho que o canal, para quem está começando, lógico que o iFood já foi uma boa vitrine. Hoje, não vejo como tanto diferencial. Quando eu comecei no iFood, em 2020, aqui em Barretos, tinha 10 restaurantes, 12 restaurantes. Então, realmente, era uma vitrine, o pessoal entrava lá e via seu restaurante. Hoje, para você aparecer, você tem que colocar patrocinado dentro da plataforma, entrega grátis, e isso às vezes vai sugando aí a sua lucratividade. Então toda a estratégia de marketing dentro do iFood ou dentro de qualquer plataforma tem que ser muito bem analisada junto com o seu CMV. Tá? Hoje a Italian House, até pelo tempo, até pelo tamanho da marca, né, a gente tem aí uma visibilidade um pouco melhor, tem categoria de grandes marcas e tudo mais, só que mesmo assim a gente tem um investimento bem relevante dentro da plataforma para ter venda. Ô Nestor, ao longo desses anos, você cresceu muito como gestor, cresceu com certeza, a sua empresa cresceu muito, você agora se vê na outra ponta, como um investidor, nesse Nestor que estava há 4 anos, você procura um Nestor de 4 anos atrás, ou não, você ainda está com sua batalha é continuar com a Italian House? O meu foco é a Italian House. Porém, a gente tem analisado algumas marcas do mercado, até criando outras marcas. O próprio City Burger, a gente está fazendo a expansão agora, entramos na sociedade. E quando você vai investir numa empresa, o que você procura naquela empresa ou naquele... Eu acho, depende do ramo. Se a gente for empresa que está começando, acho que nas pessoas. Eu acho que a empresa é feita de pessoas, então você tem que procurar um diferencial e ver se aquela pessoa tá com sangue no olho, tá com garra mesmo para fazer o negócio acontecer. Né? Então, o principal de tudo, porque negócio você faz. Né? Então, o que você precisa é uma pessoa altamente dedicada e altamente capacitada. Que você vai investir primeiramente nessa pessoa e não no negócio em si. Nestor, agora falar um pouquinho da inovação dentro da Italian House. Como você procura fazer essa inovação? Você procura de fora para dentro, de dentro para dentro mesmo? Como é que é o processo de inovação na Italian House? Eu acho que um negócio muito importante, que às vezes as empresas não prestam atenção, é no time. Então, assim, nós trazemos uma equipe muito boa, muito capacitada, e nós temos a obrigação de ouvir tudo que essas pessoas têm para agregar. Então, quando a pessoa chega, eu quero que ela entenda todo o processo da empresa e ela palpite o que a gente pode melhorar. Porque, assim, às vezes uma empresa traz um grande talento de fora, um cara sensacional, só que chega e fala, você tem que trabalhar desse jeito. Ele, não, mas olha, eu acho que, pela minha experiência, se eu seguir esse caminho aqui, vai ser melhor. Não, mas eu quero que você trabalhe assim.
Então eu acho que ela acaba não aproveitando tudo que aquele talento que ela contratou tem, e isso é algo que eu tenho muito na essência da empresa, analisar o que cada talento meu tem para agregar de inovação dentro da empresa. Então, por isso que eu falo, a gente está numa inovação constante. Né? Todo o talento que a gente traz, a gente quer que ele inove em algum departamento, que ele contribua com a experiência de vida dele, experiência de mercado que ele tem, para a gente conseguir melhorar nossos processos. Como é uma empresa muito nova, então a gente tem inovação sempre. Assim. Bacana. E, Nestor, um ponto de preocupação evidente no seu mercado é a escolha do cardápio. Né? Como é que é essa evolução dentro do cardápio da Italian House? Como é que vocês prestam atenção no que entra, no que sai? Como é que você vai criando isso? Show. Todas as receitas passam por mim, então geralmente sou eu que valido junto com o pessoal. Hoje a gente tem aí 6 chefes, 7 chefes de cozinha que ficam, que é a partir de treinamento. Então a gente reúne periodicamente para fazer análise de prato. Esse prato aqui está rodando assim, não está vendendo tão bem por quê? Será que se a gente adicionar mais alguma coisa nele e vai? Então a gente pega na análise de dados para ver os pratos geralmente que a gente tira do cardápio. A gente vê a dificuldade do insumo, às vezes é um insumo que ficou muito caro e a gente precisa ir para garantir o CMV, e a gente pega sempre o produto curva A, curva B, com exceção do fungo, é um produto que não vende muito, mas a gente tem que ter ele no cardápio, porque o pessoal que é vegetariano, vegano, tudo mais, consome muito ele. Então ele não tem uma curva de venda muito grande, mas ele é imprescindível de estar no nosso cardápio. Tá. E você tem esse controle financeiro da margem por produto? Esse controle já é bem, que é diferente de uma startup. Normalmente eles perdem esse controle. Vocês, em momento algum, perderam esse controle? Cara, loja a loja. A gente tem a parte de dados nossa, a gente tem em tempo real atualização de todos os insumos e atualização de todas as fichas técnicas. E eu tenho uma tabela gigantesca com todos os pratos, todas as massas e todas as lojas. E a gente busca aí controlar um CMV médio aí de saudável de até 28%. Então a minha tabela ela fica verde quando tá 28, de 28 a 31% ela tá amarela, acima de 31% tá vermelha. Então essa gestão de custo, quando eu te perguntei, já vi no seu olhar que, essa é o meu dia a dia de gestão. Isso é dia a dia, inclusive era a reunião que eu tava antes de entrar aqui. Fazendo, eu vi pra quem não pôde acompanhar, ele tava lá no celular, realmente parecia uma telinha do celular. A gente tava fazendo análise de cardápio na parte de precificação. Então hoje a precificação basicamente, quando a gente tem uma sinalização de algum prato que saiu fora do nosso CMV, vai para o nosso departamento de suprimentos, para o nosso supply, para ele fazer análise com o fornecedor, se ele consegue alguma negociação diferenciada para aquele insumo que subiu. Se não conseguir, se tem algum insumo, alguma marca com a mesma qualidade no mercado, que tem um preço mais baixo, em último caso, se não tem, a gente tem que subir o preço. Ô Nestor, você vivencia talvez uma forma até diferente de outras empresas, que são as empresas familiares. A sua empresa você fundou com seu pai, então de certa forma é uma empresa familiar, eu acho que sua irmã também trabalha com você, né? E ao mesmo tempo você foi uma empresa de mercado, porque ele já foi logo capitando no mercado para poder fazer esse ritmo de crescimento acelerado. Fala um pouquinho da sociedade dentro da família. Como é que é essa relação entre irmãos e sócios, pais e sócios, com esse crescimento tão grande, como é que ficou e como é que tá essa relação de sócios e família? Cara, é bem desafiador. Né? O meu pai, ele é meu sócio na unidade de Barretos, tá? E a minha irmã, ela é minha gestora de marketing e minha mãe é do meu financeiro. Então, a parte mais que a gente mais bate cabeça, assim, é mais o financeiro, que às vezes o financeiro vem querer segurar, puxar a orelha e falar, fez um investimento muito alto nisso. Dá licença. Sei. Porque às vezes ela vem querendo me cobrar como mãe, eu falo, não. Eu fiz esse investimento nisso porque eu acho que é o correto. Não, mas eu não acho. Mas eu acho. Então se gera com a família. Às vezes gera um atrito assim. Só que aí a gente também tem a liberdade. Eu com os meus pais, até por causa da idade, né? Eu com meus pais, os meus pais são muito novos. A gente teve muita liberdade em casa. Tanto para conversar, quanto para discordar um do outro. Tipo, eu não acho isso certo. Não, mas vamos ver. A gente sempre teve um diálogo muito bom. E isso, até hoje, a gente leva
Então, e até hoje, quando você toma muita decisão, você procura seu pai para conversar sobre isso? Hoje já está muito concentrado nos novos sócios que tiveram agora uma parte mais relevante na Itália? Cara, o meu pai me ajuda muito na parte de cardápio. Cardápio, qualidade. Ele é o cozinheiro, começou tudo. Nossa, ele é extremamente crítico, assim, então, às vezes eu vou lançar alguma coisa nova, levo pra ele, falo, pai, o que você acha disso? Aí ele olha assim, não, isso aqui tá uma bosta. Falo, não, muda isso, muda, faz assim. Então a gente bate bastante, né, nessa parte ele ajuda bastante. Tá. Nestor, assim, hoje, você é um empresário que saiu de Barretos, uma cidade pequena no interior. Como é que você enxerga os desafios de quem abre uma empresa no interior de São Paulo? Ele tem um ambiente propício para esse crescimento, como você teve, ou foi só uma questão de oportunidade? Ou você acha que não, que precisa ser mais incentivado, que precisa ser mais trabalhado para que a gente tenha mais Nestores aqui na nossa região? Cara, pra ser bem sincero, eu acho que você tem que fazer uma análise de mercado, que vai depender muito do seu produto, tá? Falando do meu mercado em si, eu sempre gostei de cidades com menos de 200 mil habitantes. Você tem uma curva, lógico, você tem uma curva mais curta de crescimento, só que muito mais rápida. O seu investimento com marketing, por exemplo, é infinitamente menor do que numa cidade grande. Porque é aquele negócio, quando a gente saiu de Barretos para abrir a primeira unidade em Campinas, por exemplo, a conta que o franqueado, tal, a gente conversando, fez foi, pô, se Barretos vende X, Campinas vai vender 10X, porque é 20 vezes maior. E não é bem assim, ainda mais em curto espaço de tempo. Porque assim, cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo conversa. Então você consegue atingir vários nichos de pessoas diferentes com uma publicação, entende? O que não acontece numa cidade grande. Cidade grande ela é muito nichada e os nichos não se conversam. Então você tem que ir lá e fazer uma publicidade direcionada para cada um dos nichos e classes sociais e N fatores que tem diferentes de pessoas. Os desafios são diferentes das grandes. São muito diferentes. Eu acho muito mais difícil começar uma empresa numa cidade grande, até por causa dessa parte de marketing, alavancagem de marca e tudo mais. Numa cidade grande você consegue ter um reconhecimento muito mais rápido. Você consegue estar na boca do povo muito mais rápido e muito mais barato. Você pega aí Google Ads, você coloca 5 mil reais para rodar uma campanha no mês, você atinge todo mundo 15 vezes. Enquanto você pega e você tem menos concorrência para ficar disputando aquele cliente com você no marketing digital, por exemplo, que quando você vai para uma cidade grande, por exemplo, porque eu tenho... Nestor, o seu é macarrão, então tem pouca gente oferecendo macarrão. Tem, só que quando você está lá no Instagram, por exemplo, você está concorrendo a espaço publicitário com todo mundo do mercado. Porque quando eu vou nichar lá, eu vou colocar, eu quero homens e mulheres de 18 a 50 anos que moram no bairro tal. Cosmético tá vendendo para esse pessoal, carro tá vendendo para esse pessoal, perfume, tudo. Então, assim, é um cliente muito básico. Né? Então, quando você pega isso para colocar numa cidade menor, você vai ter um custo de clique, um custo de mídia muito mais barato. O outdoor é muito mais barato numa cidade pequena. Então, você consegue criar mais relevância. Perfeito. Nestor, agora a gente está chegando nos nossos momentos finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem quer começar. Assim, qual que é a dica do Nestor? O que você acha que foi uma dica que, se você pudesse ter ouvido há 4 anos atrás, você fala, teria me dado menos dor? Qual que é essa? Cara, assim, o que eu levo muito pra minha vida é a parte de errar rápido, de fazer validação, de levantar todas as hipóteses do seu negócio, faz a validação de todas essas hipóteses, estressa todo o método que você for... que você for colocar em prática e identifique esse erro o mais rápido possível para você também não perder tempo e retorna. E eu acho que esse é o básico de crescimento, esse é o básico de uma empresa quando você quer fazer alguma alavancagem. Tem que estar preparado para não ter sono? Você ficou muitas noites sem dormir nesse processo de... Fico até hoje. Eu acho que hoje eu fico mais do que antes. Tenho certeza disso. Bom, então quero agradecer a participação aqui do Nestor Girardi. Você que não nos segue no YouTube, entra no nosso podcast B2B, faça sua inscrição, deixe o seu like para você curtir esse e outros conteúdos de negócio aqui do Comitiva Inovação. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo podcast.